Boa noite, amigos. Hoje é dia 3 de junho e, como eu havia prometido, farei essa live de hoje, na quarta-feira, falando de política, mas de uma forma um pouco mais acadêmica, para não entrarmos nessa discussão que se rola hoje pela internet, do ponto de vista mais político, mais polêmico. Acho que se a gente abordar esse tema de forma acadêmica, a gente será capaz de entender melhor todo o processo pelo qual estamos passando. Nós vivemos sob o regime da democracia. E, grosso modo, democracia significa a convivência harmoniosa entre os contrários, quer dizer, as correntes que têm pensamento político-social diferentes, mas que convivem no mesmo ambiente de forma respeitosa. Isso é a democracia. E ela é produzida pelo voto, né? Então, aí é a vontade da maioria que vai predominar. Então, isso ficando claro, a gente começa, então, a entender esse processo de uma forma um pouco mais clássica, um pouco mais distante dessas polêmicas pouco informativas, né? Mais ou menos assim, a democracia, ela num paralelo grosseiro, é como casamento. O que significa? A gente sabe que existem várias formas de convivência dos casais. No entanto, oficialmente, o casamento é o melhor de todos os que já apareceram. E por quê? Porque o casamento pressupõe a unidade, a família, a geração de filhos, etc. e tal. Existem outras formas, e às vezes muito interessantes, mas no conjunto todo mundo casa, todo mundo quer casar, porque não há nada melhor. A mesma coisa quando a gente fala de regime. Existem muitos regimes, mas o democrático, que não é, vamos dizer, um suprassumo, é o melhor que a gente encontra para vivermos em estabilidade político-social. A partir daí, nós temos o que na democracia? A forma de governo, que se estabelece em razão da harmonia entre os poderes constituídos, seja o executivo, hoje representado pelo presidente Bolsonaro, o legislativo, né, que tem lá na Câmara de Deputados o Rodrigo Maia e no Senado o Alcolumbre. Muito bem, e temos um terceiro poder, que é o judiciário. Agora a gente precisa parar para pensar o seguinte: o único desses poderes que não é eleito pelo povo é justamente o poder judiciário. Isso não o coloca, digamos, em desvantagem. Por quê? Porque isso está estabelecido. A Constituinte, ela nos deu essa receita, né? Provavelmente porque, sendo um poder muito técnico, formado por juristas, não competiria ao povo fazer a sua eleição. No entanto, eu faço um pequeno reparo, porque o Supremo Tribunal Federal não deveria ser Supremo Tribunal Federal, mas apenas Corte Constitucional, já que a necessidade de termos esse poder é para justamente dirimir os conflitos constitucionais, né? Nós temos daí, paralelo ao STF, o STJ, que é uma corte judicial que dirime as dúvidas comuns a todos. E o Supremo Tribunal apenas os conflitos constitucionais. Ocorre que existe um quarto poder, que é chamado de poder moderador. É ele quem garante que esses três poderes funcionem harmonicamente, que são as Forças Armadas. As Forças Armadas, pelo texto constitucional, é o poder moderador, ou seja, são as Forças Armadas que garantem esses outros poderes no seu funcionamento.
Quando um dos poderes avança sobre o outro, então traz à Constituição o artigo 142, que permite que o presidente, ao avocar a lei, o artigo 142, traga as Forças Armadas para dar um basta, para dizer, vocês estão fazendo a coisa errada. E aí, evidentemente, tem as suas consequências em razão daquilo que alcança a Constituição. Eu acho que pontuar isso que a gente está falando aqui é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo muito isso, né? O nosso Supremo Tribunal Federal, que eu chamo de Corte Constitucional, está invadindo a competência do Poder Executivo, e isso ficou muito claro quando o presidente da República, no direito das suas atribuições, nomeou o diretor para a Polícia Federal. O STF, através de um dos seus ministros, foi lá e, por ato violento, fez o presidente recuar. O presidente poderia não ter obedecido, óbvio, né? Mas criaria ali já um problema constitucional grave, institucional. E ele preferiu, então, nomear um outro e discutir isso, né, mais academicamente, etc. Quer dizer, aquilo que todos acham que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não observa, ao contrário, ele observa muito. Eu não vi até agora nenhuma atitude do presidente Bolsonaro conflitando com a competência do seu poder. Ao contrário, não posso dizer o mesmo do Supremo Tribunal Federal, que por seus ministros tem avançado muito sobre o poder executivo. Da mesma forma, também o poder legislativo, em alguns momentos, usurpou a competência do poder executivo. Bem, esse é um conflito que está estabelecido e que em algum momento haverá solução, né? Então é isso, às quartas-feiras nós vamos sempre falar de um tema político, de forma que a gente consiga entender esse mecanismo, porque as pessoas comuns não percebem muito isso, né? Não é uma necessidade que elas têm de entender de forma de governo, nada disso. Mas, em razão do que se estabelece hoje, do que nós vivemos hoje, é muito importante que a gente tenha noção das coisas de forma mais correta, tá certo? É isso, e no sábado ou no domingo nós vamos gravar a nossa live literária, né, que me agrada muito, como sempre eu fazendo uma poesia, declarando aqui a poesia. Eu não falei declamando, eu falei declarando. E eu espero que seja do agrado de vocês. E se vocês estiverem gostando, eu peço que compartilhem esse vídeo e peço às pessoas para, né, entrarem lá no meu canal, para que recebam automaticamente as lives que a gente vai produzindo aqui. E também tenho recebido muitas manifestações de apoio, o que me encoraja a continuar a fazer essas lives, né, e cada vez mais tentando, não é querer ser isento, absolutamente não. Eu não tenho esse propósito aqui de dizer, não, eu não tenho lado, não, eu tenho lado. Meu lado é muito, muito declarado, muito tranquilo, né? Eu estou muito satisfeito com o presidente Bolsonaro, acho que é o caminho, o Brasil precisa mudar de rota, banir a corrupção, então eu tenho lado. É como o time de futebol, né? Eu já declarei aqui que sou Botafogo, adoro futebol, amo o Flamengo está encantando a gente com esse time que tem, amo o Fluminense, agora a vinda do Fred vai dar um colorido especial, mas eu sou Botafogo, né? O que não me tirou o direito de ser justo, de fazer isso. É esse que é o ponto que eu quero colocar aqui. A gente pode ter opinião, mas ter também a isenção para falar com as pessoas. Uma boa noite a todos e até o final de semana.